Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos, o Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu trouxe um ponto de luz aqui, que vai brilhar nessa mesa, a gente com certeza vai trazer aí muitos insights, vamos trabalhar em cima dos nossos insights hoje com relação a esse programa. E esse programa, o Podstar, é um programa da TV Cidade de Farroupilha, e que também é transmitido pelo canal 14 da NET. Seja muito bem-vinda a minha queridíssima amiga Luciane Verza. Então, o espaço, né, do Podstar aqui está aberto, né, para te receber e te acolher, para a gente trocar ideias de diversas áreas. Tá ótimo, Ju. Eu que agradeço o convite, né? É uma experiência nova para mim e eu estou muito feliz de poder estar contigo nesse momento, né? Porque a gente tem uma conexão bacana e poder estar falando da experiência da gente, contribuindo com o teu trabalho também, né? E ao mesmo tempo que a gente vai se desafiando nas coisas que são novas, né? Então, muito obrigada a você e a todos que estão nos assistindo também. Eu fico muito feliz porque eu vou te chamar de Lu, obviamente, né? Na nossa fala aqui. A Lu sempre acompanha os Podstars, e também é uma apoiadora e incentivadora desde o início do programa. Então, eu agradeço de coração também toda essa... Eu acho tão importante quando as pessoas, nossos amigos, nos apoiam, né? Eu acho tão lindo, eu reconheço isso. Então, eu te agradeço, né? E aí, é uma honra hoje a gente poder estar junto aqui batendo um papo. Eu queria que te apresentasse um pouquinho para o pessoal que não te conhece, para te falar um pouquinho da tua jornada, da tua experiência. Tá, mas antes, Ju, eu queria, assim, te dar os parabéns, né, por essa conquista, por esse trabalho. A gente vê uma energia que você coloca em cima e à medida que você coloca essa energia, as coisas vão acontecendo, né, e é assim que as coisas funcionam. Então, logo que a gente se conheceu, esse programa, essa possibilidade não existia, né? E hoje você já está bombando aqui, então, meus parabéns. Obrigada. Só que tem um ritmo bem aceleradinho, né? Tá quem me conhece sabe, sempre, né? Que eu tô sempre num movimento. É uma energia muito boa. Obrigada. Então, tá. Meu nome é Luciane Verza, né? Falar um pouco da minha trajetória profissional, que se mistura com a pessoal, não tem como, né? Mas, enfim, da minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos. A minha família tinha uma empresa, né? Uma empresa muito, muito grande e com filiais em diversas partes do Brasil. E na época do Plano Collor, né? E com a forma como a família administrava os negócios, a empresa sucumbiu, como centenas e milhares de empresas naquela época, né? E aí foi o primeiro grande desafio, porque, assim, dando suporte e apoio para a empresa familiar, eu fiquei justamente fazendo a gestão de alguns dos problemas que ficam quando se fecha uma empresa, né? Então, assim, lidar com questões judiciais, com questões de sindicato, com negociações. Então, ali teve um aprendizado bastante profundo, além de todo o aspecto emocional, né? A empresa da família, né? E o desgaste. Então, iniciou, né? Teve um período muito bom, mas logo em seguida a gente teve que fazer essa gestão do término da empresa. Depois disso, eu fui trabalhar numa outra empresa do mesmo ramo. Durante 10 anos, fiz toda a parte de supervisão administrativa, financeira, e voltada para RH. E aí, depois de alguns anos, essa empresa resolveu fechar suas unidades. E aí, então, eu tive que botar a cara no mercado de trabalho, né? E começar a pensar para onde é que eu iria. E nesse meio tempo, eu estava fazendo curso de administração, bacharelado. E, na verdade, na universidade, nós temos muitas ferramentas que nos são entregues, né? E aí, através de uma aula da área de RH, a gente estava falando de carreira, foi dado um exercício e eu disse assim, não, esse exercício é para mim, é o meu momento e eu vou fazer esse exercício, assim, vivenciar esse exercício, né? E aí eu comecei a pensar o que realmente fazia sentido para mim em termos de trabalho, né? O que eu queria, o que eu estava forçando. Se jogou, né? Exatamente. E aí eu comecei a identificar nos trabalhos anteriores que eu tive o que eu gostava de fazer, o que me dava prazer.
E eu sempre fui muito receptiva, acolhedora, de integrar, né, e de ensinar. Isso já estava em mim nas atividades das empresas. A preocupação com as pessoas, né? Isso, Então, né? isso é muito da tua essência, né? Assim, do acolhimento, né? Preocupação. Isso, e de entender o sistema como funciona. E eu disse, não, eu vou ser professora. Eu acho que é numa época em que o ensino estava muito em voga, sabe? Muito Então, eu forte. disse, ó, se eu souber ensinar, se eu estiver preparada para isso, eu vou ter trabalho para muito tempo, né? Porque a essência da nossa região e da minha família era muito trabalho, né? O trabalho é uma coisa que move, que dá muito sentido na vida da gente. Então, eu também ali já identifiquei que eu não queria trabalhar com ensino médio, nem com ensino fundamental, nem com crianças que era como adultos, até porque eu já estava vivendo esse momento dentro da universidade, né? Eu enxergava aquela posição de professora, achava aquilo interessante, então eu foquei, né? E aí fiz uma programação para fazer o mestrado, que era o que era necessário. E no decorrer desse período, inclusive o mestrado, quando ele surgiu, eu estava desempregada. Então, eu tinha todos os motivos do mundo para não fazer, né? Porque eu estaria entrando num custo, numa possibilidade que talvez não desse certo. Mas eu acreditei, né? Eu acreditei, comecei a fazer o mestrado, me organizei financeiramente. E aí, nesse meio tempo, também eu trabalhei numa empresa que fazia negociações com planos de saúde. E fui dando palestras e trabalhando, o mestrado me ajudou com isso, cursos em algumas instituições em Caxias, voltado para a área da administração. E a universidade acabou me convidando para trabalhar como docente, né? Estava na metade do mestrado. E eu comecei a minha carreira de docente em Canela. Olha só, né? em Canela. Então, em Canela, e aí circulando por todos os núcleos e campos, né? Então, assim, a riqueza que é da diversidade, mesmo estando na região, de trabalhar, né, de conhecer os professores, das viagens de van, né, isso tudo Sim. a gente vai agregando. E então fui trabalhando e também foi possível nesse meio tempo, junto com a UFS, trabalhar num projeto que se tinha junto com o SEDAI, do governo do estado, que é fazer consultoria para micro e pequenas empresas da região das Hortênsias e da região da Serra. Então nós tínhamos um grupo multidisciplinar aí de várias expertises. E a gente ia até esse empresário de micro e pequenas empresas e ajudava ele a fazer a gestão do negócio, porque o empreendedor muitas vezes gosta de botar a mão na massa, ele quer fazer, ele quer vender, mas na hora que ele tem que fazer a gestão, as coisas, né, do dia a dia administrativas, ele tem uma resistência. E interessante que eu consigo perceber isso, inclusive hoje, né? Por mais que tenha informação por aí, né, as pessoas continuam... muito do perfil das pessoas também. E a coisa muito no coração, né? Conheceu muitas pessoas nessa oportunidade aí de trabalhar com a consultoria. Muitos negócios diferentes, indústria, comércio, serviço. Desde a padaria que tinha só a proprietária e a filha, né? E assim, era interessante porque eu quero ter um negócio, né? Mas aí, às vezes, tu entrava lá, tu fazia um diagnóstico, tinha todo um roteiro que a gente tinha que fazer, e elas não entendiam para onde é que ia o dinheiro, né? Como é que acontecia. E a gente conversando e mostrando, né, como fazer custo, como abrir uma receita de um produto, né? Qual é o custo de fazer isso, quanto tem que cobrar, como é que tá a concorrência. Então, começa a dar uma noção, né, do que é importante para o negócio. E aí, como o grupo também era diversificado, então, se eu tinha alguma dificuldade em alguma área, outra já vinha e apoiava, eu apoiava outra área. Então, assim, deu para conhecer muito sobre muitos tipos de negócios, né? Às vezes o apoio até é como fazer a nota fiscal, né? Exatamente, né? Aquele basicão. Esses dias eu estava conversando com uma conhecida minha, que também é bem envolvida, uma amiga minha que está bem envolvida nessa questão de núcleos e tudo mais. E aí uma empreendedora disse, eu não sei nem fazer a nota fiscal, né? Daí, ela disse, não, eu sento contigo em 2 minutos e já te explico como é que faz, né? Mas vem essas dúvidas, essa falta de... Teve um caso muito, para mim, emblemático, que fui atender uma empresa de imóveis, assim, pequena, né? Mas, assim, ele guardava contas a pagar no bolso direito, contas a receber no bolso esquerdo. Então, assim, não tinha nenhuma agenda, não tinha nada que ajudava ele a controlar,
né? Mas o que ele gostava era de estar lá produzindo, né? De estar ou estar vendendo. Então, às vezes essa conversa, essa reorganização, né? Ou tinham empresários muitas vezes assim, que ficavam muito focados na atividade, que poderia ser feita às vezes por um estagiário, por uma pessoa que tivesse um conhecimento mais operacional, enquanto que eles poderiam estar na venda, eles estarem à frente, né? Então, para dar alavancagem para o negócio, ao crescimento, exatamente, né? Também. Então, repensar as atividades Claro, que estavam gestão sendo... é fundamental. Então, essa oportunidade foi muito boa. Depois trabalhei também um período na pró-reitoria de graduação. E então eu recebi o convite para participar de um processo seletivo de coordenação de recursos humanos de uma empresa multinacional que estaria se instalando, né? Estava se instalando em Caxias do Sul. Nunca tinha trabalhado na indústria, né? Eu era serviços puro, né? Desafio novo, né? Nossa, completamente. Mas assim, o meu olho brilhou tanto, Ju, tanto, sabe? Por aquela empresa, pelos valores, pela forma de trabalho, sabe? Que eu digo, eu vou buscar isso. E consegui passar no processo seletivo, né? Então, foi uma alegria muito grande. E, junto com tudo isso, então, a gente vê o quanto esse conhecimento prático agregou também dentro da docência, né? De tu levar para a sala de aula esse conhecimento, né? Então, tinha o conhecimento desde a empresa lá, que tem 2 pessoas só, até uma empresa que tem, né, 4, 5 mil empregados em nível corporativo. Sim. Então, essa linguagem fluiu muito. Que esse conhecimento serviu muito bem para aplicar, né? Nossa, e aí a gente transita entre a teoria e a prática. Muito bom. Né? E aí tu vê que a teoria te traz aspectos fundamentais para fazer a gestão. Como base e suporte. Como base e suporte. Aquilo não é uma verdade absoluta, mas ela é um norteador. Então, Claro. eu me vi várias vezes, à medida que eu estava transmitindo conhecimento, olhando para mim se isso era, né, dentro do negócio onde eu estava, adequado para como é que eu poderia melhorar aquele meu aspecto em relação ao que eu estava ensinando. Né? Até porque quando a gente tem um leque de conhecimento, né, o profissional ele consegue buscar, né, as melhores soluções para aquele momento, né? Então tu tem um vasto conhecimento que tu pode estar trazendo as melhores práticas para aquela determinada situação, momento, né? E o desafio de quem está aprendendo também de se colocar em prática, sabe? Porque você pode fazer vários cursos, pegou aquela apostila, pegou aquele conhecimento, botou dentro da gaveta, entendeu? Para onde é que vai isso que você está aprendendo, que você está investindo, que você está... Né? E eu lembro que a época que eu estava ministrando aula, teve um período em que as empresas elas investiam muito de patrocinar, de ajudar na contribuição do desenvolvimento, né? E aí, às vezes, eu chegava na sala de aula e dizia assim, gente, me conta aí quem é o gestor que sentou com vocês e disse assim, escuta, o que tu está aprendendo lá na universidade que a gente pode aplicar aqui? Sabe? Então, que é uma abertura, né? Uma abertura. Enquanto as empresas também, à medida que elas estão investindo nesse, elas se apropriam disso, estão né? dispostas, né, a abrir espaço para que esse conhecimento entre e que novas ideias sejam trabalhadas, né? Então, que isso é uma inovação hoje, um grande desafio, né? Nesse perfil de empresa, né, com essa maturidade. Exatamente. Né? E o que a gente ouvia era o contrário, assim, a gente quer tentar, mesmo nos TCCs que a gente orientava, né? Nossa, eu vejo uma possibilidade aqui, né? Chegava lá na empresa, de uma forma ou outra, às vezes não tinha essa E eu vou aproveitar esse gancho da abertura, né, para dizer o quanto, e a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né, aprofundar, do quanto o ser humano ele quer contribuir, né? Ele quer ser útil, ele quer realmente, falando aqui no engajamento, né, que eu acho que é um aspecto muito importante, que é uma queixa muito grande hoje, principalmente nessa rotatividade, né, de pessoas. O que a gente ouve muito trabalhando, né, com empresas é que as pessoas não estão comprometidas, elas não estão querendo ficar. Mas por que isso, né? Por que essa questão? E
esse ponto que tu trouxe é uma das formas, né? Sim. De tu realmente fazer com que essa pessoa tenha a oportunidade, tenha espaço para estar contribuindo com o propósito da empresa, né? Que aquilo também se torna um propósito teu, né? Como indivíduo, né? Por estar lá dentro. Então, eu acho que é um caminho de mão dupla aí, né? Eu vejo assim que as pessoas gostam muito de participar da solução dos problemas, né? Elas sentirem que elas fizeram parte daquilo. Que é pertencimento, né? Pertencimento. Então, muitas vezes o problema até ele é criado por um contexto, né? E a gente, assim, trazendo diferentes perspectivas, diferentes visões, a gente consegue juntos encontrar, mas assim, o nível de maturidade da gestão e da empresa para dar essa abertura, né? E muitas vezes a resposta não está em quem tem expertise, está em quem muitas vezes nem participa muito do processo e está olhando de fora, né? Então, o quanto a gente consegue também dar espaços de escuta, né? Porque não se tem todas as respostas, né? Essa liderança que está ali, que tá à frente, o quanto ela está aberta para identificar que ela não tem todas as respostas e que ela precisa escutar, né, o que os outros têm para contribuir. E você vai encontrar profissionais que não querem fazer parte, Sim. né? E outros que estão buscando de alguma forma, mas não conseguem encontrar. E aí esse desencontro desmotiva muito, né? Muito. Que sentido É um faz desgaste, o meu trabalho? né? É um desgaste, sabe? É um desgaste. Então, dentro até, Tujo, que trabalha muito com liderança, né? O quanto esse líder está preparado para escutar alguma coisa que diverge da crença e daquilo que é dele, né? Então, trabalhar com a diversidade, o discurso é bem bacana, né? Mas, assim, E na prática? O desafio é muito grande, porque você tem que se despedir de muitas coisas e de muitas crenças, né? E deixar entrar outras questões. Inclusive, a gente estava falando aqui com a Vero Miranda, a gente estava falando que ela trabalha a parte da jornada, né? Do ser, fazer e ter, né? Então, é o ser para ter. E isso também vem muito em encontro, né? Na questão da liderança. Uma das coisas que eu vejo que é o turbilhão, né? Que essa pessoa está envolvida, esse indivíduo está envolvido, né? E um dos aspectos mais importantes é ter o autocuidado, né? Então, começa com o autocuidado do líder, né? E aí, trabalhar de uma forma integral, né? Porque é um outro tipo de trabalho, né? Que hoje está muito desassociado, né? Percebo também que eu acho que tu vai trazer um pouco desse ponto, o RH, o que está se falando hoje, o RH já falava há décadas atrás, né? Então, ele está um pouco cansado de bater na mesma tecla e também não ter voz, né? Como que a gente pode trabalhar de uma forma mais integral, né? Porque a gente sabe que a gente tem essa cultura de setorização, né? Que às vezes um setor não conversa com o outro, cada setor tem a própria cultura, né? Então, como trabalhar com essa complexidade toda, né? É um grande desafio, né? A área de RH surgiu na minha vida, assim, porque, na verdade, eu sempre tive essa questão com as pessoas, de entender o comportamento humano, né? E aí, outros cursos que eu fiz, a parte dinâmica dos grupos, programação neurolinguística, action learning, outras coisas que foram feitas, é justamente para entender essa questão do comportamento, né? E a área de RH é uma área que sempre teve que buscar o seu espaço, né? E ela é muito estratégica e ela precisa se estruturar dentro, assim, ó, também tem que apresentar os seus resultados, tem que apresentar os números, tem que haver uma gestão dos indicadores, por exemplo, né? Para a coisa não ficar solta. Então, assim, ela tem que conquistar o seu espaço e manter. Mas, assim, isso também tem muito a ver com a liderança, porque eu já tive em situações na mesma empresa em que eu tinha líderes que entendiam que o RH era estratégico e que eu participava de todas as reuniões mensais reportadas à diretoria com resultados, entendendo o resultado de vendas, entendendo o resultado de segurança, entendendo o resultado de logística, né? E eram oportunidades incríveis para a gente identificar gaps e poder ofertar coisas para melhorar, né?
E na mesma empresa, com lideranças que entendia que não deveria nem existir RH. Entende? Então, aí já ficava fora das reuniões estratégicas. Mas, na sequência, isso não durou muito, é claro, né? Mas o escopo da empresa como um todo entendia o RH como tendo que ser, e é estratégico, né? Porque tem muitos aspectos ali que estão envolvidos. E as áreas, elas precisam se conversar, certo? Então, eu vejo muito que é uma linha da liderança mesmo. A gestão intermediária, ela tem um desafio imenso, né? Porque você, enquanto liderança, dono da empresa lá no topo, você tem as suas demandas, né? Que também vem muitas vezes de postos mais altos. Mas a gestão intermediária, ela tem que pegar essa informação, essa estratégia, e ela tem que decodificar, ela tem que trazer para a área tática e operacional, digamos assim, né? E então é uma liderança que precisa conversar entre si. Claro, com né? certeza. E às vezes fundamental. os pares, né, que a gente conversou outra vez, os pares não se falam, né? E aí não permite muitas vezes que as áreas se falem. São visões diferentes. São visões que conflitam, diferentes, querendo ou não, porque um diz uma coisa, outro diz outra. E aí, quem está dentro dessa abaixo dessa hierarquia, de uma certa forma, acaba se sentindo perdido dentro desse processo, né? Exatamente. Não tem um norte, a gente não consegue ver para onde que a gente vai, o que querem que a gente faça, né? Então, acho que está muito voltado a isso também. Teve uma experiência muito interessante que... numa das empresas que eu trabalhei, teve um período que nós não tivemos diretor na unidade, né? Mas nós tínhamos os gerentes. E a gente ficou alguns anos sem necessidade de diretor, porque a gente conseguia fazer uma autogestão, né? E a gerência, ela se conversava sempre, né? E as áreas... Fluía. As áreas estratégicas ali, que todo dia tinham demandas. De manhã era uma reunião para alinhar o que tinha para o dia. E aí todo mundo caminhava e todo mundo se conversava, entendeu? Então, eu vejo que é possível uma autogestão, mas tem que ter esse cuidado com os pares, né? E com essa intermediação, sabe? Então, fazer uma coisa... Tem que ter muito clareza do que está acontecendo para poder Exatamente. trabalhar de uma forma muito mais efetiva, né? E além de, claro, Ju, eu entendo que precisa compreender o processo sistêmico, né? Onde é que tudo... Eu acho que a administração, a gestão... a formação em gestão, ela te dá esse olhar, né? De onde é que as coisas estão interligadas, onde é que um problema que eu tenha lá de absenteísmo, por exemplo, de rotatividade, onde é que isso interfere? Interfere em tudo, entendeu? Interfere em todo o processo. E aí a gente entender que a gente está para trabalhar juntos e não para guerrear, né? E aí tem que ter essa disposição, Sim. né? Essa disposição a realmente fazer acontecer, Sim, né? Não sim. cada um cuidar do seu umbigo, né? E querer que as coisas funcionem em máxima performance, por exemplo, né? Eu acredito muito que a questão de tu ter trabalhado com essa multinacional também te deu outra visão, né? Sim. Até porque veio de uma cultura diferente, eu não sei qual que é a origem, enfim, dessa empresa, mas te deu a oportunidade de ver várias formas diferentes, né, de gestão também, né? Sim, isso é verdade. E também eu tive a oportunidade, a gente percebe, sim, né, que dependendo da origem, porque na verdade ela se instalou, ela tinha uma gestão mais voltada, mais britânica, né, que tinha um perfil X, depois ela desmembrou, né, a marca, enfim, e foi para uma gestão francesa. E a gente sentiu na hora a diferença, né, o impacto disso. E trouxe um conhecimento infinito, assim, né? Eu diria que muita coisa eu aprendi. E depois aqui, tendo uma unidade em Caxias, é uma unidade, você não está dentro de um corporativo. Aí eu tive a oportunidade de ir trabalhar num corporativo, né? Com os diretores, com os executivos, com o presidente, com o desenvolvimento das lideranças, né? Criando programas de liderança para esse escopo, para os especialistas, para os pesquisadores. Vai para um outro nível, né? Trabalhando, assim, gostei muito de trabalhar como business partner, né? Me encontrei nesse espaço pela questão da escuta, né? Do que é necessário, como que a gente desenvolve, e aí depois montar projetos para poder atender essa demanda das pessoas, né? E ao mesmo tempo que você trabalha com desenvolvimento, você trabalha com sucessão, com avaliação,
certo? Com desempenho, com talentos, né? E aí, Muito legal. e aí você vê que está tudo interligado, né? Por que que eu vou investir neste talento e não naquele? Quando que eu invisto? E os investimentos são altíssimos, Ju, são altíssimos, né? E quanta coisa pode ser feita dentro de casa mesmo, que a gente pode Sim. explorar. Uhum. E também trazendo de fora os profissionais que vão estar atuando e ajudando no desenvolvimento dessas pessoas, né? Dos experts, dos futuros líderes, né? Enfim, então... Mas eu acredito muito nesse movimento, não sei se tu pensa da mesma forma que eu, mas o movimento realmente começa através desses líderes, né? E que tem poder, né, de decisão, né? Então, eu acho Sim. que esse movimento, esse é o principal foco, eu acho, para se disseminar uma cultura, para também trabalhar outros aspectos que são importantes. Uma das coisas que eu acho muito bacana e acho que é legal tu compartilhar também é a questão da cultura de confiança, né? Que é uma, não sei se é a área que tu te envolveste dentro dessa empresa, né? E que traz uma outra perspectiva, né? Para a indústria e tudo mais. Sim, na verdade, nessa empresa, a gente trabalhou muito a questão da cultura de segurança, né? Que foi uma outra área que eu me apaixonei. Porque... Eu falei de confiança? Falou de confiança. É que eu trabalho muito com alguém de confiança. Mas é isso aí, tá Mas junto. faz parte, faz né? Faz parte. Até porque, dois aspectos bem importantes, né? Tá atrelado também. Tá atrelado, não tem aí. como, tu entende? Mas aí a gente falava muito da questão da segurança do trabalho, né? A importância disso, a regra número 1 e todo o trabalho que eles fazem, né, em cima desse aspecto. E hoje se fala da cultura de segurança, que vai além da cultura da segurança do trabalho especificamente, né? É de um ambiente seguro, né? Psicologicamente também para se trabalhar, que isso reflete lá naquela segurança física, né? Com certeza reflete. E que envolve toda a empresa, né? Envolve toda a empresa e tem tudo a ver com confiança, entendeu? Então você falou, não foi à toa. Você não Faz falou, parte, faz parte, porque assim, como que eu posso confiar no meu gestor a ponto de levar um problema que pode estar envolvendo ele mesmo, ou eu estou me sentindo assediada, ou eu estou com uma dificuldade aqui, tenho medo, né, de falar porque eu vou ser recriminada, porque eu vou ser, sabe? Então, assim, a cultura de segurança, ela traz um espaço puramente de confiança, em que você pode conversar sobre tudo com o seu gestor e com a sua equipe. E aí o desafio do gestor é criar esse nível de confiança, esse ambiente de confiança onde você pode. Muitas vezes, numa empresa, você tem uma área que tem essa característica, um gestor que tem essa característica, mas a empresa como um todo ainda precisa, né? Outras áreas precisam ser trabalhadas, né? Então, tem esses desafios. E são desafios que você não faz assim, acontece. Claro, Muitas vezes tem que ser construído, né? E ter o envolvimento de todo o pessoal, né? Dos colaboradores também. E a questão também do quanto, eu acho que esse tipo de cultura, né? Também mostra o quanto a empresa é preocupada, né? Com a segurança física, né? Ou emocional de todo mundo, sim, né? Sim, porque... E tá todo mundo atento, né? A percepção aguçada para identificar esses sinais, porque nós somos seres humanos, a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida, né? Mas se a gente não é treinado para trazer a consciência dessa percepção, a gente passa batido, né? A gente olha as pessoas todos os dias ali no meu setor, mas eu não estou muito preocupada, eu não dou atenção ou foco para isso. E aí, quando a gente chama essa atenção, né, e dá esse foco para as pessoas, a gente fazer essa leitura também do ambiente que a gente está. Como é que esse meu colega se comporta, né, todos os dias? Opa, ele está diferente hoje. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada? Né? Mas aí vem o que tu falou antes, Ju, a questão do autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente não encara isso porque não sabe como lidar com isso, né? E tem essa dificuldade de dizer, eu não sei lidar com isso, né? Porque te coloca numa vulnerabilidade, certo? E nós não temos todas as respostas. Então, à medida que, né, isso não é jargão, à medida que a gente traz o autoconhecimento, que eu vou me conhecendo, que eu vou vendo os meus medos, que eu vou vendo as minhas ansiedades,
porque eu vou vendo, né? E esse processo nunca está pronto, né? Então, eu passei por muitas situações e hoje ainda passo, né, por coisas, tá, mas o que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que esse medo está acontecendo? Né? E a gente não é, assim, sem medo para tudo. A gente, é a mesma coisa que, às vezes, se você pode ter uma conversa mais franca, uma conversa mais assertiva, você consegue falar com uma pessoa, mas não consegue com outra. E como é desafiador, né, ter conversas difíceis, né? Seja, no caso do líder, né, seja com os pares, né, com os superiores, com os colaboradores, conversas francas, né? Eu vejo que essa dificuldade também vem muitas vezes, essa falta do olhar cotidiano, né? E de repente você é surpreendido com alguma coisa, você é surpreendido, mas não, aquilo já estava sinalizando, né? É como um processo demissional, que eu vejo assim que é difícil para o gestor e para as pessoas trabalharem a questão da demissão, né? Mas o gestor atento, ele não acorda de manhã querendo fazer isso, entendeu? Ele olha, ele tem um processo e ele consegue conversar com essa pessoa dizendo, olha, aqui não está legal, você precisa melhorar. O que você precisa para isso, né? E você vai ter uma conversa, e você vai ter 2 conversas. E aí você vai ajustando, colocando nos trilhos, né? E aí, muito provavelmente, as coisas vão funcionar. Mas se não funcionar, essa conversa difícil, ela vai partir da onde? De todas essas conversas anteriores que a gente já teve. A gente já conversou sobre isso, né? E, infelizmente, isso não foi possível. Então, é o autodesenvolvimento mesmo. É perceber as nossas vulnerabilidades, né? E que seja lendo, conversando, trocando ideias com um colega, trocando dificuldades com os pares, que a gente não se sente à vontade de estar falando, mas tendo esses espaços, né, de conversa e de escuta, vão ajudando muito a gente a desenvolver isso, sabe? Então, mas não é fácil olhar, não, né? não é, não. E vou trazer uma fala da Brené Brown, no livro dela, Coragem para Liderar. E foi um trechinho que, na verdade, às vezes eu faço isso, adoro fazer isso, instigo vocês a buscar o pensamento reflexivo todos os dias, né? A gente abrir aleatoriamente um livro, né, e tirar uma mensagem para te pensar sobre. E eu fiz isso ontem, e o trechinho que surgiu para mim foi bem interessante, foi a questão de confiança, que é algo que ela trabalha bastante, vulnerabilidade, conversas difíceis, né, trabalho pesado, né, no modo de dizer, e fala na questão do auto-amor, né, para confiança, né, então, assim, o quanto é importante esse auto-amor, eu confiar em mim mesmo, eu realmente saber quem eu sou, né? E aí ela cita um provérbio africano que diz: desconfie de alguém nu que te oferece uma camisa. E eu achei muito interessante esse provérbio, né? Que ela traz isso, que é essa questão da gente confiar. Primeiro a gente tem que se amar para poder também amar os outros, né? Então ter essa... E se tu for perceber, Ju, assim, quando a gente confia numa pessoa, confia num gestor, enfim, a gente vê como as conversas ficam mais fáceis, entende? Porque muitas vezes a dificuldade de se falar é porque eu não confio. Não tem uma abertura muitas vezes, né? Então, assim, essa questão de construir relações, então a gente às vezes vê o gestor dizendo, tá, mas eu não consigo conversar com ele não me conta as coisas, ou o próprio empregado diz, não, mas eu vou lá conversar com o RH porque eu não consigo conversar com o meu gestor, né? E tem várias formas de conversas, né? Tem várias formas de conversa, exatamente. Naquela ferramenta que a gente está para fazer ainda, que não ia ser hoje, mas vai ser num café, né? Vai. Que é uma ferramenta que a gente brincou, que a gente vai fazer essa brincadeira, né? Mas que vai ser bem bacana, que é uma ferramenta para conversas difíceis, feedbacks, enfim, né? E uma gestora falou que quando ela aplicou, uma líder, né, que eu faço um trabalho com ela, e ela estava dizendo que ela fazia muito tempo que ela não conseguia mais, ela não tinha tempo para a equipe dela, né? E ela sabia que estava pecando ali, ela estava muito envolvida com muitas demandas e tarefas, né? E estava mergulhada nisso e não conseguia olhar. E aí, quando ela se dispôs a tirar um tempo para isso, o que surgiu dentro dessa atividade
eu gostaria que você tivesse mais tempo para nós, Olha ou para só. mim, né? Para o nosso time. Então, esse foi o requisito, né, que mais apareceu na dinâmica, né? Então, é interessante, né? Queria que você tivesse mais tempo para mim, né? Nossa, isso são flashes, né? São insights, e poder ter esse espaço de escuta e ter essa resposta e não olhar para isso, né? É um crime. Você tem ali a faca e o queijo na mão, mas aí a gestão tem que se olhar e entender o que está acontecendo, né? Problema de delegação, o que é que tem por trás disso, profissional e pessoalmente também, né? Porque as coisas não estão desconectadas nesse sentido. Então, às vezes você tem questões pessoais que vão para o trabalho e do trabalho para a pessoa, né? Por que às vezes eu me entulho tanto de trabalho? Né? O que está acontecendo aí que não está sendo saudável para mim, né? E aí não vai ser saudável para os outros. E aí, quando tu fala da confiança também, eu vejo que uma das principais ferramentas é o exemplo, sabe? Eu vejo que quem está sendo liderado olha muito o que a liderança está fazendo, como ela está agindo, como ela está falando, né? Então, isso é, ao mesmo tempo que é uma carga, né, pro gestor, porque ele está sempre... Mas é o que é um farol, né? Alguma coisa que mostra... Exatamente isso. Eu trago isso como um exemplo, porque quando eu já falei várias vezes isso. Todo grupo social, porque é um grupo social, ele busca uma referência, ele busca um líder. E ele vai buscar, na hora que aconteceu, estourou o negócio, ou tem alguma coisa errada, ele busca um direcionamento, né? Que é uma expressão que ele vai buscar o olhar para aquele líder, né? De que forma que ele está se comportando ou de que forma que ele está comunicando aquele momento, aquela situação, porque isso dá todo o suporte para regular os nossos comportamentos também. É pra gente entrar em desespero? Vamos entrar em desespero. É pra gente ficar tranquilo? O líder já sinalizou isso, beleza, vamos ficar tranquilos, né? Então, é uma linha bem sutil, né? E olha só, o que tem por trás disso também são os valores da empresa. Porque isso também dá para o líder uma segurança de como conduzir as coisas, né? Porque se o teu líder não está conectado com isso, né, com os valores da empresa, bom, ele não está, mas a empresa tem muito forte determinados valores, aquela pessoa também sabe como agir, entende? Então, se ela tem um norteador, né? Então, se ela não vai enxergar no líder dela, ela vai procurar em outro lugar. E se ela não encontrar outro lugar, né, ela pode ir embora, porque não está conectado, né? Total. Então, hoje, a gente, assim, vai pensar no profissional de 20 anos atrás, profissional de hoje, cara, se não tiver conectado os valores, né? E aí vamos supor, vou buscar lá nos valores, né? Beleza, é muito bonito. Esses dias a gente chegou numa empresa, a gente foi fazer uma visita e não tinha missão, ai, não me lembro mais o que tinha lá, mas não tinha propósito, não tinha alma, né, da empresa. E essa questão dos valores, todas as pessoas buscam essa congruência, né? Tem que ser congruente. Não adianta estar bonito lá, escrito que a gente tem esses valores e não é aplicado, né, dentro da empresa. Então, se houver isso, tipo, não concordo com isso, eles não fazem isso que eles dizem que fazem, né? E aí o negócio, o bicho pega. E é por isso que é muito mais, quando você vai construir isso, construir com uma legitimidade, né? Não porque outras empresas têm. Talvez a empresa tenha, você leu, 3 valores que são muito fortes, né? E que, então, a gente começa com esses 3 e vamos trabalhar com esses 3. Exatamente. E, gente, isso conduz todo o processo. Quer dizer, se eu estou falando enquanto recursos humanos, todo o meu processo seletivo de perfil, né? Do que a empresa vai querer para o futuro, tudo isso tem esse norteador. O meu nível de desenvolvimento, de treinamento das pessoas vão estar em cima desses valores, né? Essa experiência para mim foi muito forte nessa multinacional, porque eles tinham valores globais e valores dos globais, né? As presidências tinham que ter valores para o país, locais. Então, assim, eram alguns, deviam ter uns 7 ou 8. Mas no ano que eu trabalhei lá, a gente escolheu trabalhar especificamente 3 ou 4.
Então, todo o programa de desenvolvimento de liderança foi para desenvolver, né, 3 ou 4 competências muito fortes que estavam ligadas aos valores. Então, nós pegamos a missão, visão e valores e montamos todo o programa para as lideranças e para os talentos em cima disso. Então, quando você... E isso estava permeando todos os treinamentos que se davam, se buscava sempre falar disso, de dizer, olha, aqui a gente percebe que este valor que a gente está buscando está sendo apresentado, está sendo explicado, está sendo ensinado, né? E aí, como une, como fortalece, como dá empoderamento. Claro, com certeza. Né? Para esse gestor e para a equipe toda, né? Por isso que eu digo que essa é a grande alma. É por aí. E a gente vem, né, numa busca de algo a mais do que, como tu falou, né, do ser, ter... Ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter, né? Tem que ter sentido. A gente não é uma máquina... No passado a gente fazia muito, baixava a cabeça e vamos lá, né? Temos que fazer. Isso já acabou, né? Já acabou, já passou. Não é nem futuro, já acabou. Acabou. Já é o momento. Já é o momento. Então, o quanto a gente fica desconfortável quando a gente negocia um valor que é inegociável. Exatamente. Então, às vezes isso aperta demais, a gente sofre demais no ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que isso é fundamental. O quanto a gente carrega que é nosso, ok. O quanto a gente carrega que não é nosso. E o quanto a gente não carrega e deveria ser nosso também, né? Então, eu gosto muito da metáfora da mochila. Que a gente, assim, quando resolve trabalhar com gestão, principalmente, né? A gente é presenteado com uma mochila. E nessa mochila vem coisas que você nunca vai tirar dali, né? Que fazem parte. Bom, eu decidi ser gestor, então isso vai fazer parte do meu dia a dia, né? Eu vou lidar com conflitos, eu vou lidar com negociações, eu vou lidar com resultados. Então, mas a partir daí, o que é que eu estou colocando ali dentro e que não é meu, por exemplo, que eu teria que delegar, né? E o que eu não estou colocando e que seria meu. Então, essa mochila, às vezes, ela te puxa para trás de peso, ou ela te coloca para frente, e esse equilíbrio que a gente tem que ter, né, de transitar e de andar com essa mochila, né, em ordem, digamos assim, de forma saudável, né, que ela te leve. E aí essa metáfora vai mais longe ainda, porque se tu pegar uma mochila de uma pessoa que é alpinista, por exemplo, que vai para um Monte Everest, sei lá, alguma coisa assim, ela, desde o tecido dela e tudo que está no entorno que precisa estar dentro dessa mochila é diferente de uma pessoa que vai fazer uma caminhada, que vai fazer alguma outra coisa mais simples, né? Então, dá para a gente brincar um pouco com essa metáfora, que é interessante. Muito bom, muito legal. Então, o nosso bate-papo hoje foi sobre liderança e gestão de pessoas? Porque a gente não tinha um tema definido, isso, na verdade, né? Isso foi ótimo, Ju, porque a gente chega solto, né? E o que vem acontecendo, né? Flui muito como bom. As nossas conversas. Muito bom. Adorei bater esse papo contigo, Lu. Passou? Já. A gente está acostumada a conversar muito mais tempo tomando cafezinho, né? Então, querendo ou não, o programa ele é mais enxuto. Sim. Mas vai ficar aqui o convite em aberto para voltar e contar um pouco mais das tuas experiências, de outras áreas também que tu tá explorando, que eu sei, vou deixar em aberto aqui até o que tu tá fazendo no momento. Sim, né? Então, pra gente explorar um pouquinho mais outros conteúdos, pra gente trabalhar um pouquinho mais. Mas eu deixo um espaço de fala pra ti, Lu, agora pra gente finalizar, fazer um fechamento, né? Se tu queres aí deixar um recado pro pessoal que tá nos assistindo, uma mensagem, fica à vontade. Nossa, esse é um momento que a gente tem que sentir, né? O que dizer, o que falar. A minha mensagem fica, assim, para quem está buscando a liderança, né? Ser um líder, ser um gestor, ter isso como um propósito de vida, não como uma questão de status, né? Porque a responsabilidade de uma liderança sobre seus liderados, sobre as suas decisões, sobre tudo que vai envolver, é imensa, né? E muitas vezes a gente não se dá conta disso, mas as nossas decisões diárias, as resoluções de problemas, elas sempre acabam interferindo no aspecto das pessoas e da empresa como um todo, né? Se eu não me enxergo neste lugar de liderança, que isso é perfeitamente normal,
né? Eu segui uma carreira um pouco mais técnica, segui uma carreira mais de especialista, enfim, né? Tá tudo certo também, né? Eu vejo assim que, trabalhando na área de gestão de pessoas há muito tempo, respeitar esse querer, né? Essa vontade de ter um espaço profissional em que isso me agrade, que isso seja um espaço de alegria, vem muito ao encontro de entender o que eu quero, né? Qual é que é a reflexão que eu faço, se essas decisões que eu estou tomando por mim ou pelo outro, né? E essa escuta de si é que vai te levar para esse caminho. A resposta é rápida, não, porque às vezes isso leva um tempo. Por isso que o autodesenvolvimento, a leitura, a conversa com as pessoas, ou se sentir vulnerável, ele vai te levando para um caminho que você vai encontrar, né? Aí há um alinhamento central, Ju, e pessoal, que é indiscutível. É indiscutível. Quando a gente alinha internamente, a gente sabe o que é, e é uma liberdade tão grande, né? Poder ter esse alinhamento interno e que trabalhar se torna um prazer, um grande prazer. Muito bom. É isso. É bom, tudo que a gente foi falando aqui agrega muito na questão da felicidade e da realização no trabalho, né? Então, que a gente não fala muito e a gente deveria falar muito mais. Sim, né? sim. Enquanto que é o sentir, né? As dores ainda são muito maiores, talvez, né? Mas, enfim, eu acho que vale falar, né? Porque também se descria um pouco o estereótipo de que a gente é feliz o tempo inteiro. Não, no trabalho tem muitas coisas que são difíceis, né? Mas a satisfação de você fazer o que realmente você gosta torna isso mais Até o próprio leve, equilíbrio né? que tu trouxe, né? Do exemplo da mochila, né? Que isso também vai contribuir para a felicidade, para a realização também. Sim. Eu amei bater um papo contigo. Ai, Que bom que tu veio aqui até a TV pra gente se falar. Gratidão, Lu, Eu pelas que suas agradeço contribuições por esse momento. a oportunidade, espero de alguma forma ter Com certeza. contribuído, né? Tem muita coisa para a gente estar falando e os assuntos vão se Encaixando, né? Mas eu vou encerrar, porque senão a gente vai começar a conversar de E vamos novo. se despedir umas 3 vezes. Isso, que é o normal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, gente, falando aqui sobre liderança, pessoas, né, empresas, né, e tudo isso importa, sim, e a gente precisa bater papo sobre isso, discutir, né, fazer trocas, compartilhar, isso é bem importante. E vou deixar um recado final aqui para você que é empresário, que acredita nessa ideia, que esses assuntos que a gente traz aqui, né, fomentam também muitas iniciativas, inspiram pessoas. Você pode estar patrocinando o Podstar, né, o programa Podstar aqui da TV Cidade de Farroupilha, onde a sua marca vai estar aqui conosco. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Podstar. Shine bright like a diamond.